a irmã Daniele, por favor, que faça essa oração, irmã Daniele, colocando o pastor Hamilton mais uma vez nas mãos do Senhor e que o Espírito Santo possa preparar a cada coração para ouvir aquilo que ele tem preparado para nós. Vamos orar com a irmã Daniele, por favor. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de cultuar a Ti, Senhor, ainda que assim à distância, Pai, mas todos estamos sentindo tão forte, Pai, a Tua presença, Pai, nos louvores, Pai, na oração, Pai, e assim também, Pai, no rosto de cada irmão, Pai. Que bom poder contemplar, Senhor, o Senhor no rosto dos nossos irmãos, Pai, que bênção, Pai, como o Senhor tem sido bom, Pai, apesar das dificuldades, das lutas, Pai, todos nós, Pai, eu tenho certeza, temos muito a te louvar e a te agradecer, Pai. Por isso, Pai, continua, Pai, conosco, Pai, continua recebendo nosso louvor e adoração, Pai, que são sinceros, Pai. E agora, Pai, nos prepara para ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos receber de Ti, Pai, nós queremos, Pai, ser transformados pela Tua palavra, Pai. Prepara os nossos corações, Pai, as nossas mentes, Senhor. Esvazia-nos, Pai, de tudo que não provém de Ti, Senhor, para que possamos, Pai, sermos transformados pela Tua palavra agora, Pai. Fala através do Teu servo, Pai. Usa-o, Pai, conforme o Teu querer, Pai, porque nós estamos aqui, Pai, disponíveis, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai. Assim Amém, te oro Jesus. agradecida, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Graças a Deus, né? Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, tá bom? O pastor Hamilton, ele já está junto de nós, ele está aí, né? Todo mundo aí contemplando esse rostinho muito bacana com a sua esposa Andréia. Bom ter vocês dois com a gente. Apesar de que o nosso último culto lá na igreja foi com a irmã Andréia, hein? Dia 15 de março, né? E agora ela está aí com a gente de novo, junto com o pastor Hamilton. Tá bom, pastor? É contigo aí. Deus te abençoe. Amém. Irmãos, é sempre um prazer, né, estar com vocês, embora tudo novo, né, nesse tempo diferente. Estou olhando aqui o horário aqui para saber até que horas, né? Minha secretária está aqui, qualquer coisa ela me dá uma catucada aqui e diz, ó, tá na hora de parar e tal. E se a gente não parar, o Zoom faz a gente parar de qualquer maneira, né? Então não tem muita opção, né? Vocês são muito queridos, né? A gente sempre lembra, né? Eu falo por isso que ele é meu irmão mais velho, né? Nem tão velho assim, mas é meu irmão mais velho, parceirão aí de caminhada e tantos outros aí. Estava aqui, né, acompanhando o culto, embora sem a câmera e sem o microfone, né? Aqui tem um cachorro, né? A gente está aqui na casa do meu sogro, aqui no Rocha, então tem uma cachorra ali que de vez em quando fica latindo, e tomara que ela tenha se convertido e não atrapalhe aqui esse tempo aqui, mas se os irmãos ouvirem, é pertinho aqui da parede, então pode ser que a gente ouça alguma coisa. Mas tomara, né, que a gente volte aí logo ao normal e poder estar visitando vocês aí no Pontal também. Eu quero começar uma palavra hoje, né, porque eu não sei se vai dar para terminar, e se o Wilson me convidar, se os irmãos permitirem, a gente volta depois e encerra. Eu tô pregando a prestação ultimamente, né? Eu tenho ido a alguns lugares, a Bíblia diz que a gente só deve dever amor, né? Mas tem alguns lugares que eu estou devendo a parte da mensagem ainda e é possível que isso aconteça também aí no Pontal. O título dessa mensagem, que está no meu coração já há algum tempo, eu acho que o título da mensagem ele é bem explicativo, né? Ele fala o título diz que é versículos queridos e versículos esquecidos. Versículos queridos e versículos esquecidos. Ao longo da nossa caminhada, né? Então eu sei que eu estou falando para pessoas, né, de idade diferente. Os irmãos sabem que a gente vai, os nossos pais, né, aqueles que nos criam, avós, tios e a escola passa por isso aí também, vizinho, sociedade. A gente vai crescendo e a gente vai aprendendo, né? A gente vai sendo ensinado a fazer escolhas, né? Então a gente vai ao longo da vida fazendo escolhas e nem precisa dizer que muitas vezes fazemos muitas escolhas erradas, né? Embora tenhamos aprendido a fazer a escolha certa, mas muitas das vezes
apesar de termos aprendido certo, fazemos errado porque somos seres humanos e é por isso que a vida é tão bonita, tão bela e tem esse colorido todo e tal. Então a gente vai sendo ensinado e as coisas das coisas mínimas, né? Às vezes a cor de uma roupa ou o estilo de um sapato, até com a ajuda aí da família, muitas das vezes, né? Quem vai ser o marido, quem vai ser a esposa, né? O namorado e tal. E a igreja faz parte dessa caminhada também, né? E como a palavra é sempre perfeita, né? Então a palavra de Deus sempre vai ter a orientação certa para nós em todos os sentidos e tal. O problema nesse processo de fazer escolha, né, como eu já comentei, é que muitas vezes a gente faz escolhas erradas. Então a gente aprendeu que deveria optar pelo A e a gente pega o B ou pega o C, e muitas das vezes a gente tem múltiplas opções e às vezes você só tem uma que é certa e tal. Mas, enfim, é a liberdade que Deus nos deu, né? Eu digo que uma das coisas que eu mais prezo em Deus, se é que eu posso falar isso a respeito de Deus, é a liberdade que Ele nos criou, né? Então, acho que desde o começo, Gênesis já deixa claro que Deus queria que eu e você tivéssemos liberdade. Ele poderia ter feito da gente uma máquina, poderia ter feito a gente com um chip, né, dentro da gente, com um manual pré-estabelecido, como são as máquinas, né, que funcionam dentro daquele limite e não passam dali, mas não, Deus fez a mim, fez a cada um de nós com a possibilidade, né, com a capacidade da gente escolher, né? Então, Deus sabia dos riscos, né, que ele estava correndo quando ele fez isso, mas eu penso que ele fica muito orgulhoso quando a gente toma as decisões certas, né? Quando a gente tem a possibilidade de fazer uma escolha errada e a gente, por amor a ele, por temor a ele, por saber das implicações dessas escolhas, né? A gente faz a escolha certa e tal. Bem, fazer escolha em si, então, não é mal, porque é isso daí que vai acontecer. Está acontecendo agora. Você escolheu estar participando aqui do culto. Poderia estar assistindo novela, poderia estar assistindo um vídeo no YouTube e tal, qualquer uma outra coisa. Não poderia estar indo na rua, né? Que aí seria uma escolha errada, não é isso? Então, algumas aglomerações você evitou para poder estar aqui e tal. Então, a gente vai continuar fazendo, a segunda-feira vai chegar aí de novo com um monte de possibilidades para a gente diante de nós. Então, a escolha em si, ela não é errada. O problema, né, é esse, e eu quero começar aqui a funilar, né? Por isso que eu estou compartilhando com os irmãos sobre os versículos queridos e os versículos esquecidos, porque, inevitavelmente, essa liberdade que a gente tem, nós vamos trazer também para o contexto da nossa caminhada com Deus. Então, por mais que a gente gostaria que com Deus fosse tudo certinho, né? Que tomássemos as decisões certas e andássemos ali na linha, literalmente, sem desviar para a direita e para a esquerda, né? Como diz a palavra, nós também trazemos isso para a nossa caminhada com Deus. E, mais especificamente, né, a propósito, né, do nosso tema, a gente também começa a escolher aquelas verdades que a gente gosta e aquelas verdades que a gente não gosta. Aqueles versículos que a gente gosta e aqueles que a gente não gosta. E meditando, né, nesse tema, né, e pensando sobre isso, me veio à mente, né, um salmo muito conhecido, né? O Wilson bateu na trave, né? O pastor Wilson, ele leu o Salmo 90, mas o salmo muito que a gente gosta muito, que é o Salmo 91. Então, por onde você vai, por aí você vê o Salmo 91 escrito. É em parede, é em muro, até Cafifa tem o Salmo 91 aí desenhado e tal, não é isso? Você vai aí na casa do pessoal, bicicleta, paralama de caminhão, enfim, para onde a gente vai, você pode ir num local dominado pelo crime, né? Como a gente vivia lá no Morro do Castro, né? Mas você vai ver lá que mesmo a galera lá debaixo da sigla lá da facção tem lá o Salmo 91, né? Tem lá um versículo, né, falando sobre o Salmo 91. E o Salmo 91, então, é um desses versículos queridíssimos de todos nós. E se você ler o Salmo 91, a gente não vai ler aqui, porque senão a gente vai, embora os secretários aí estão nos ajudando, né, colocando na tela, mas eu não quero ler porque ele é muito longo.
ele fala sobre o cuidado de Deus, né? A soberania de Deus, obrigado aí. Ele fala sobre de como Deus é soberano e como é que ele cuida de nós, né? E é claro, o Salmo 91 é a palavra de Deus, então ele é verdade também. E que bom que nós acreditamos no que diz o Salmo 91. A questão é quando nós desconsideramos outros textos, quando a gente se esquece de outros textos que também estão na palavra de Deus e são também a palavra de Deus, que também é verdade, e a gente acaba esquecendo deles. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Um dos textos que eu tenho medo, né? De novo, né? Eu quero dar apenas uma olhada nele. Eu estou aqui introduzindo a mensagem ainda, por isso que eu falei com vocês que acho que não vai dar para terminar a mensagem hoje, mas para os irmãos sentirem o drama, né? Que é o texto que está no capítulo 28 de Deuteronômio. Esse capítulo, quando eu leio, dá até medo. Porque a partir do versículo 15, se você ler do versículo 1 até o versículo 14, você vai ver, só para lembrar aqui você, né, Deuteronômio ele foi escrito um pouco antes ali, cronologicamente, do povo entrar na terra de Canaã. Então vem ali Josué, o povo vai entrar na terra de Canaã e vai viver ali, né, a terra prometida por Deus. Só que Deus vem ao longo, né, dessa caminhada no deserto, vem orientando o povo, né? Vem mostrando o cuidado dele, o zelo dele. O povo vem experimentando a proteção de Deus, né? Eu diria que o povo vem experimentando o Salmo 91 no deserto, né? Porque Deus está cuidando dele, está provendo, está livrando dos inimigos e tal. Só que em Deuteronômio, capítulo 28, então os primeiros versículos até o 14, Deus está falando da bênção, né, que o povo dele teria. Então Deus está dizendo que vai cuidar deles, que vai protegê-los. Deus está dizendo que vai, se eles forem para a batalha, os inimigos vão fugir diante deles. Eles seriam abençoados onde estivessem. Eles seriam abençoados em tudo aquilo que eles fizessem, desde a ida para uma batalha até os filhos, né? As esposas, né? As mães, elas teriam filhos, eles teriam muitos filhos, os animais, inclusive os animais, né? Nenhum dos animais seria estéril. Então Deus ele está listando, né? E dizendo para o povo esse cuidado dele. Só que lá no versículo, a partir do versículo 15 de Deuteronômio 28, eu quero apenas citar, né, aqui alguns versículos e tal. Deus ele começa o que eu diria, né, com muito temor e respeito ao nosso Senhor. Você percebe que parece que de repente há um filme de terror. O filme de terror a partir do versículo 15. Filme de terror, e são, como eu disse para você, as palavras do Senhor. E Deus começa falando, né, que se eles não obedecerem, o que vai acontecer e tal. E eu quero ler com você, eu vou pular aqui, eu vou fazer menção apenas de alguns dos versículos, ok? E lá no versículo 20, né, diz assim: o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticarem ao se esquecerem dele. Vou dar mais um pulo aqui até o versículo 28. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Olha só que coisa louca essa, hein? Olha o que Deus vai permitir, né? Na verdade, muito mais do que permitir, né? O sujeito, né? Para lembrar que as nossas aulas de português, né? O sujeito da frase é o Senhor. Então, assim, é muito mais do que permissão. É o próprio Deus que vai fazer tudo isso, que vai agir para que essas coisas aconteçam e tal, ou acontecessem caso eles desobedecessem, né? Porque esse é o título aí desse grupo de versículos. Lá no versículo 34 diz assim: aquilo que seus olhos virem os levará à loucura. Olha que coisa pesada essa. Lá no versículo 45, todas essas maldições cairão sobre vocês, elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele deu a vocês. O texto continua. Lá no versículo 53, diz assim:
por causa do sofrimento que o inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, vocês comerão fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Versículo 54, até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem. Vou pular lá para o versículo 65 agora. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor dará a vocês coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheio de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite. De noite, quem me dera fosse dia. Por causa do terror que encherá o coração de vocês e por aquilo que os olhos de vocês verão. Então, você provavelmente nunca leu aí num paralama de caminhão ou no muro alguma dessas maldições escritas. Provavelmente nenhum de nós, né? Pelo menos assim, na minha casa, eu nunca coloquei um desses versículos lá na parede da minha casa, não é isso? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que nós, nesse processo de escolha, nós vamos fazendo escolhas também em relação a Deus, também em relação àquilo que, que ótimo, que nós temos o Salmo 91. Só que nós temos também Deuteronômio capítulo 28. É para assustar a gente? Não, irmãos, não é para assustar. Deus está falando essas coisas porque ama o povo. Deus está falando essas coisas porque quer que o povo ande no caminho dele. E nós conhecemos um pouco a história, né? Você que está aí na igreja há mais anos, você já ouviu aí por dezenas de vezes quantas vezes o povo de Israel foi castigado exatamente por não fazer o que Deus queria. Então, o que Deus está intentando ao longo dessa caminhada no deserto e está dizendo aqui para Moisés, e esse texto está sendo escrito, né, gravado aqui, é exatamente para que essas coisas não acontecessem. Não é que Deus queria que essas coisas acontecessem. Deus está dizendo de antemão, eu fui recortando aqui, né, fazendo uma coxa de retalho aqui nesses versículos, mas se vocês lendo depois aí, quem não leu, quem não lembra, você vai ver que Deus está falando a questão da desobediência, Deus está falando as coisas ruins que aconteceriam com eles por conta disso daí. Então. Pastor Milton, o que você está querendo dizer, então? Estou querendo dizer, irmãos, que estou introduzindo ainda. Já eu vou entrar no primeiro ponto da mensagem, que parece que vai ser o primeiro e último. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. É que nós estamos fazendo algumas escolhas mesmo em relação a Deus. Nós estamos elegendo algumas coisas e estamos deixando de lado outras. Por exemplo, você sabe tão bem quanto eu, uma das coisas difíceis para a gente ser fiel a Deus também é quanto dízimo e oferta. Essa semana a gente conversava com o pastor Wilson sobre isso, da nossa gratidão pela Igreja do Pontal, como vocês têm nos abençoado, e ele também agradecendo a Deus, né, pelos irmãos, pela fidelidade e tal. Só que nós sabemos que é um grande desafio. Então, o versículo de dar dízimo e oferta é um desses versículos difíceis, eu não vou dizer nem esquecido. Mas, por outro lado, aquele versículo que diz assim, que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, é um dos versículos que a gente gosta muito. É ou não é verdade? Então, a gente gosta desse, que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, só que muitas das vezes nós nos esquecemos que o outro lado da moeda também é essa responsabilidade, esse compromisso que a gente tem com ele, e eu fico feliz, né, pela conversa, né, com o pastor Wilson essa semana, da fidelidade dos irmãos, e nós somos exemplo disso, e também ele agradecendo a Deus porque os irmãos têm sido fiéis no dízimo da oferta, e que o Senhor continue nos ajudando, né, para que esse versículo não seja esquecido, seja um que a gente lembre dele todo o tempo. Então, bem, irmãos, eu quero, então, a propósito, né, desses versículos queridos e esquecidos, eu citei esse exemplo aqui do Salmo 91 e Deuteronômio capítulo 28, mas eu queria pensar nesse contexto missionário, né? Afinal de contas, esse é o contexto que a gente vive, né? Então, é a nossa vida desde sempre, e eu fico assim muito feliz, muito à vontade com vocês também, porque eu sei que esse é o contexto
da Igreja do Pontal, do pastor Wilson e tantos outros irmãos que a gente conhece já há tantos anos, né? Outros há menos tempo, mas outros há mais tempo. E a gente fica muito feliz de poder estar compartilhando com os irmãos e saber que vocês têm trilhado esse caminho, né? E eu queria, nessa mensagem, trabalhar 3 conjuntos de versículos. Eu vou chamar assim, 3 conjuntos de versículos. Eu vou citar um que é um versículo querido e eu vou citar um outro que é um versículo esquecido, ok? Bem, o tempo está passando aqui, está quase dando 20 minutos. Eu penso que talvez dê para chegar uns 25, pastor Wilson, mais ou menos. Até são 8h37 agora, eu não sei quem está aí, Nogueira, que está vendo aí o quanto tempo tem ainda, só para eu ter noção aqui. E já tem 20 minutos praticamente desde que eu comecei aqui. Enfim, Nogueira manda uma mensagem, aí alguém manda uma mensagem e eu vejo aqui no meu zap aqui, o pastor Wilson, alguém manda aí. Então eu quero trabalhar esses 3 conjuntos de versículos. E o primeiro conjunto de versículo, né, que provavelmente a gente vai ficar nele hoje, diz respeito ao versículo mais conhecido da Bíblia. E é esse que a gente aprende desde a escola dominical e a gente recita na igreja e a gente gosta demais. A gente morre de paixão por esse versículo. Ok, já vi aqui o tempo aqui. Beleza, então tem mais uns 12 minutos e tal. Joia. Suficiente para esse primeiro ponto. E qual versículo é esse? É João 3,16. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para nós, para trazer salvação. Crendo nele, seríamos salvos, não vamos perecer. E esse é o bem maior que nós temos, não é verdade? Você pode ter aí muita coisa. Eu posso estar falando aí com alguns irmãos aí milionários, não é isso? E tomara que muitos sejam. Mas eu sei que eu estou falando de um bem que vai durar por pouco tempo, que é o dinheiro, que são as coisas que a gente tem. Inclusive, o bem maior que é a vida, né, que a gente diz, né, a gente sabe também que ela, do ponto de vista humano, ela é limitada também, como o pastor Wilson já leu no capítulo 90 aí de Salmos, na introdução do culto. Mas João 3,16 é esse versículo que a gente gosta demais. E o que esse versículo está dizendo? Esse versículo está falando do amor de Deus. E eu tenho certeza que todos que estão participando desse culto, se você parasse, né, e desse uma pausa agora, né, se a gente pudesse dar uma pausa agora e olhasse a nossa vida de ontem, a partir de ontem até retrocedendo, até aquele momento em que você entregou a sua vida para Jesus, você teria motivo para acordar essa semana. Eu teria motivo também, não vou fazer porque não tem dinheiro para isso, é possível que você também não tenha, que nós fizéssemos uma queima de fogos todas as manhãs. Então, aquela queima de fogos lá do Rio, né, de 1º de janeiro, né, isso, da virada, lá da praia. Então, nós teríamos motivo todas as manhãs para fazer essa queima de fogos. Porque eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que amam o Senhor de coração e que provaram desse amor de Deus, se olharem a vida, você fazendo essa retrospectiva na sua vida, analisando aí a sua caminhada, eu não tenho dúvida de que você viveu momentos ruins, mesmo com Deus. Eu não tenho dúvida disso, né? Jesus, ele nunca prometeu que a gente não teria essas dificuldades. Mas o que eu quero dizer é que esse amor de Deus, ele mudou de tal maneira a minha vida e a sua vida, a perspectiva que a gente tem. Irmãos, eu não tenho dúvida de que eu estou falando com pessoas vivas hoje que estariam mortas. Estou falando com pessoas hoje que tiveram a vida restaurada. Eu sei que eu estou falando de pessoas que tiveram o casamento restaurado. Eu sei que eu estou falando de pessoas que tiveram milagres nas suas vidas. Eu sei que eu estou falando de pessoas que tiveram portas abertas que ninguém mais podia abrir. E é claro, eu estou falando isso nessa perspectiva humana, digamos assim, quando, na verdade, o bem de todos, né, acima da vida ainda, é a salvação. Então, a gente ama esse versículo, porque quando a gente para olhar o que Deus fez por nós, e nesse primeiro conjunto de versículo,
a palavra que eu queria trabalhar com os irmãos, eu queria que você tentasse aí guardar essa palavra, é preço. Porque fala desse preço que Jesus pagou para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, não foi de graça. Deus, ele poderia até ter provido outras maneiras, eu não sei. A Bíblia ela é muito sensata, né? Porque desde o Antigo Testamento a gente vê que o perdão do pecado, né? A reconciliação com Deus era através do animal sem mancha que era sacrificado, e desde o Antigo Testamento, então, a gente vai ouvir, né? Que está apontando para Cristo, né? Quando na verdade a Bíblia vai até dizer mais ainda, né? Que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, assim, não quero nem entrar nesse detalhe, mas dizer para os irmãos que o plano seria esse. O plano seria do próprio Deus vir a esse mundo, e a gente lê os evangelhos. Eu estou acabando de ler por esses dias o evangelho, vendo ali, né, os fatos, né, que mesmo ali, quando a promessa é feita para Maria de que ela teria um filho, a gente vai ler esse versículo depois, e a gente acompanha a jornada de Jesus ainda no ventre de Maria, até a sua ressurreição. Poxa, que preço caríssimo que foi pago por ele. Então, desde o seu nascimento, a gente vê Jesus sendo levado para um lado, ainda bebê, levado para o outro, porque estão querendo matá-lo. A gente vê Jesus crescendo, a Bíblia, né, pula, dá esse salto imenso, né, dessa infância de Jesus, já quando ele aparece adulto, já sendo batizado, e a gente vê ali todas as questões que ele enfrenta, o preço que ele vai pagar por isso. O que eu quero salientar nesse primeiro conjunto de versículos? É esse preço pago por Jesus. Para lembrar para você que a bênção que nós temos, a beleza que temos da salvação foi cara. Ela custou muito para o Senhor Jesus, nós sabemos disso. Pela questão do nosso tempo aqui, eu quero ler, então, o outro versículo desse primeiro conjunto. Então, se João 3,16 é esse versículo que nós lembramos e gostamos dele, o versículo que a gente esquece é o versículo que está muito parecido aí, mas está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Então, a gente está pulando aqui de João 3,16 para 1 João 3,16. Deve ser colocado aí na tela esse versículo que às vezes é esquecido. Então, nós amamos João 3,16, decoramos, repetimos, ensinamos. Só que às vezes a gente esquece 1 João 3,16. O que está escrito aí? Conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós. E agora nós devemos fazer o quê? Nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Pastor Wilson, nessa conversa, né, a gente já, essas 2 semanas, a gente conversou pelo menos umas 2 vezes, né? Ele falando da alegria dele, e eu me alegro também com isso, né? Falando de que, apesar aí da quarentena, tomando as suas devidas proporções, né? Como alguns jovens aí da igreja estão envolvidos, fazendo as coisas acontecerem e tal, e se permitindo ser usado por Deus, né? Dando aí, né, a sua vida, o seu tempo e tal. E que bênção que é isso. Porque é exatamente isso aqui que a gente está lendo em João, 1 João capítulo 3, versículo 16. Porque o que está no coração de Deus, a meu respeito e a seu respeito, a despeito das nossas escolhas, é que nós somos chamados para empregar, para usar a nossa vida para os nossos irmãos. Você pode ter muitos projetos pessoais e você precisa ter isso. Isso faz parte. A gente precisa ter. A gente tem que sonhar. A gente tem que ter planos para a nossa vida de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Mas você não pode esquecer em momento algum que uma vez que você foi salvo, que você foi trazido para a luz, você foi transportado para o reino de Cristo, há uma expectativa de Deus em relação a você.
Há um projeto de Deus em relação a você. E esse projeto, ele é um projeto caro também, não é um projeto barato. Porque ele está dizendo o seguinte, que na mesma proporção que ele nos amou, a expectativa agora do Deus encarnado, Senhor Jesus, é que esse mesmo amor seja mostrado para outros. É que esse mesmo amor, ou vamos mostrar o amor exatamente dando a vida aí para os nossos irmãos. A gente tem dito, né, que nós também não gostaríamos, né, digamos assim, dessa parte sacrificial, dessa parte do sacrifício. Nós gostaríamos apenas de receber o amor de Deus, é uma maravilha. Eu sou extremamente grato pelo que Deus fez na minha vida e continua fazendo, mas, poxa, quantas coisas Deus fez, quanta gente Deus usou para me ajudar, para me abençoar. Eu queria que a história ficasse por aí. Mas quando eu me volto para a Bíblia, quando eu começo a fuçar a Bíblia, eu vou descobrir esses versículos esquecidos em que o meu ser humano, né, como ser humano natural, vai fazer vista grossa, né, para usar a nossa ditado popular. Nós vamos fazer vista grossa. Nós vamos pular esses versículos. Nós vamos selecionar aqueles que são aprazíveis, aqueles que trazem ganho para nós, aqueles que fazem muitas vezes que a gente brigue com Deus e a gente vai fazer vista grossa, a gente vai pular esses que vão exigir da gente, que vão demandar de nós, que vão requerer coisas de nós. Amados irmãos, João 3,16 é verdade de Deus para mim e para você. Mas 1 João 3,16 é a mesma verdade de Deus para mim e para você. Quando a gente lê João 3,16, a gente precisa lembrar que tem o seu paralelo, né? O seu irmão gêmeo, né? Se é que eu posso dizer assim, ou outro lado da moeda, o seu irmão gêmeo, né? Que vai nos lembrar esse projeto de Deus, que a nossa vida agora, na mesma proporção, também seja usada, né, para que a gente vá, então, para que o amor de Deus seja conhecido, seja compartilhado para outros e tal. Então, esse é o primeiro conjunto de versículos que eu queria compartilhar com os irmãos. Esses versículos conhecidos e esses versículos esquecidos, né? Versículos queridos e esquecidos, né? Os queridinhos e os esquecidos, que Deus nos dê a graça de que a gente lembre, a gente decore João 3,16, mas que a gente também decore 1 João 3,16, porque nesse sentido a gente vai dizer: Deus, eu sou grato pelo seu amor na minha vida, e da mesma maneira também eu quero que o Senhor me ajude a demonstrar esse mesmo amor, esse preço caro que o Senhor pagou também na vida de outras pessoas. Que Deus nos ajude ao longo dessa semana a gente viver essa difícil verdade que é 1 João capítulo 3, versículo 16. Pastor Wilson. Amém. Dura essa palavra, né? Irmãos, realmente é uma palavra muito pertinente, muito relevante e muito contextualizada também, né? Nesse tempo, quando nós voltamos para Deus para clamar a Ele pelas bênçãos, né? Nós, como o pastor Hamilton falou muito bem, né? Nós lembramos muito da parte das bênçãos, de que vós sois a geração eleita, a nação santa, povo adquirido, né? O sacerdócio real. Mas para quê? Qual a finalidade? É para que vos anuncieis, né, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Para que anuncieis, né? Como a gente sempre fala na igreja, né, parafraseando lá o nosso querido, saudoso pastor Mauro, né? Deus não nos escolheu apenas pelos nossos lindos olhos azuis, né? Deus tem um propósito na nossa vida, né? Então, que façamos ali, né, que a gente corramos, né, para a carreira que está proposta para cada um de nós, né? Para que vivamos a Bíblia como um todo, né? Não adianta nós retirarmos apenas alguns versículos específicos, como foi dito aí, né? Os versículos, né, queridos,
e abandonados alguns outros, né? Não tem como, né? Precisamos estar atentos, né, para o que Deus quer de nós. Deus nos escolheu com uma finalidade, né, para que nós anunciemos as suas virtudes, né, para que nós falamos, para que sejamos fiéis a Ele, né? Uma coisa que Deus não abre mão é a sua fidelidade, é a nossa fidelidade para com Ele, né? Deus não abre mão da glória dele para com ninguém. Então, que sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo, né, com a nossa vida, e assim expressando a gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito, né? Versículo, o salmista diz, né, que darei eu ao Senhor por tantas bênçãos, tantas maravilhas que Ele tem feito para comigo, né? Tomarei o cálice da salvação, quer dizer, pregarei o Evangelho, né? Entregarei a minha vida ao Pai, né, para que Ele use segundo a vontade dEle em toda a nossa parte. Irmãos, às vezes a gente pensa, né, que entregar a nossa vida é só fazer como o pastor Hamilton, né? Eu vou para fora, eu vou entregar a minha vida, quero ir para qualquer lugar. Não, é entregar a nossa vida aqui também, tudo que somos e tudo que temos, né, colocar nas mãos do Senhor, nossa confiança